E aí, meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo. Beleza? Frio, hein? Frio, mas vamos que vamos. Rapaz, o Palmeiras estava tentando contratar aí o Brian Rodrigues, do América do México. Inclusive, segundo o canal aqui, supervasco.com, o Palmeiras fez uma oferta para o América do México no Brian Rodrigues, e esse troço tá nesse canal porque o Vasco parece que tinha interesse nesse jogador, mas o Palmeiras foi lá, fez a oferta pelo Uruguai de 25 anos, né? E o América do México rejeitou a oferta dada pelo Palmeiras, tá? O Palmeiras encaminhou uma proposta de 8 milhões de dólares, que 45,7 milhões na cotação atual, né? E queria adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador da seleção uruguaia, que é ponta esquerda. Deste montante, 6 milhões de dólares, o Palmeiras ia pagar fixo e outros 2 milhões em bonificações. Os dirigentes do América do México responderam à oferta com a negativa nesta sexta-feira mesmo, tá? Que não tem interesse de negociar o jogador, que ele é peça importante do clube do México. Aquele negócio, né? Oferece um pouco mais. Se quer mesmo um jogador, se vale a pena, tem que oferecer um pouco mais, né? O cara deve estar fazendo aí um jogo duro, né? Não existe jogador inegociável, ainda mais fora das Américas, né? Aonde fora das Américas, não, fora da Europa, desculpa aí, fora da Europa, né? Porque é onde, cara, aquele negócio, né? A gente quer manter time vencedor, mas quando vem grana, meu, o olho cresce, né? O olho cresce. Então, se quer realmente esse jogador, tem que oferecer um pouco mais, tá? O governo federal suspendeu aí várias casas de aposta de novo, entre elas as patrocinadoras do Flamengo, né? Pixbet, acho que Flabet também. Meu Deus do céu, complicado esse negócio, né, cara? Tá um rolo isso aí, suspende, volta, passa uns meses, os caras vai lá, manda a tal da documentação que eles tanto pedem, aí depois passa um tempo, suspende de novo, tal. Então vira complicado isso aí, né? Porque esses caras muitos deles são patrocinadores dos clubes brasileiros aí. Muitos deles patrocinam o futebol brasileiro, inclusive, né? É legal? Eu não acho legal, tá, gente? Só bem de boa pra você, mas é o que tá acontecendo, não adianta querer ir contra o que acontece. O fato é que eu mesmo já divulguei uma casa de aposta aí um tempo aí, foi o ano passado, né? E ganhava uma graninha boa até, legal, não era aquela maravilha que como é Virgínia, né? Mas ganhava um dinheirinho ali. E, cara, e o que aconteceu, velho? Tive que excluir todos os vídeos que tinha propaganda dessa casa de aposta, porque vários canais aí estavam tomando strike, velho. Aí, a hora que eu vi que os caras estavam tomando strike, né? Eu achei pelo Instagram, né, um post do Perinão, do canal do Perinão, que é o corintiano. E aí mandei uma mensagem pra ele falou, cara, então exclui tudo que você tiver aí, que eu já tomei strike. Tá todo mundo tomando strike, o Gão corintiano tomou strike, vários caras, o Júlio do Verdão sempre tomou strike, segundo ele, né? E aí, velho, complicado. Aí eu fui, cara, que loucura. Uma correria, velho. Uma correria pra excluir esses vídeos, achar esses vídeos. Porra, deu um trabalho do caramba, mas eu acho que consegui excluir tudo, meu canal tá inteiro aí, mas que medo, viu, cara? Que medo, né? Não dá mais pra fazer, infelizmente, porque aquilo que tá hoje tá ok, aí amanhã não tá mais. Bom, vamos lá, né? Vocês viram a data FIFA, velho? A data FIFA convocou 10 jogadores do Flamengo. 10, cara. É muito jogador, cara. Como é que faz? Como é que faz? Olha só, 5 para a seleção brasileira, Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Alexandro e Gerson, a gente já sabia. Aí 2 para o Uruguai, o Arrascaeta e o Varela. Se o Dela Cruz tivesse bom, também ia, né? 1 para o Equador com o Plata. Essa do Plata tem coisa aí que a gente já vai falar. Meu Deus do céu, que absurdo, hein? E 2 aí para o Brasil Sub-20. João Vitor e Matheus Gonçalves, tá? Inicialmente, a viagem do Flamengo para os Estados Unidos seria em 10 de junho, e para não ter aí problema de logística, já que cada seleção estará em um lugar diferente, o Brasil em São Paulo, o Uruguai em Montevidéu e o Equador em Lima, no Peru, e o Sub-20 no Egito, em Cairo, no Egito,
a diretoria decidiu atrasar em um dia o voo para esperar o retorno dos 10 jogadores no Rio de Janeiro para seguirem juntos para a cidade de Atlantic City, que será a base do Flamengo nos primeiros jogos do torneio lá do Super Mundial. A data FIFA atrapalhando aí o Flamengo no Super Mundial, tá? Os clubes precisam estar nos Estados Unidos entre 5 e 3 dias antes do primeiro jogo de cada um, tá? Assim, o Flamengo poderia se apresentar lá nos Estados Unidos até 13 de junho, mas chegará antes mesmo com essa mudança, né? A delegação do Flamengo viajará na noite do dia 11 de junho em voo fretado e vai desembarcar em Atlantic City na manhã seguinte, dia 12. E a previsão é que o time já faça o primeiro treino no solo dos Estados Unidos na mesma tarde em que chegará lá, tá? Ei, meu Deus do céu, né? O Flamengo vai usar as instalações esportivas da Universidade de Stockton. Nos dias anteriores às partidas, vai viajar de ônibus em um trajeto que leva menos de 1 hora para Filadélfia, onde serão os 2 primeiros jogos do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, tá? Contra a Esperance e o Chelsea. E o terceiro confronto ainda não tem o adversário definido, que tem aquele jogo que vai ser feito lá e vai ser em Orlando. Beleza? Então a data FIFA aí atrapalhando e um dia a viagem do Flamengo. Agora, o que aconteceu com o Gonzalo Plata realmente é algo muito fora da casinha, tá? Gonzalo Plata, a gente sabe que ele está machucado. Desde o primeiro jogo do Flamengo contra a LDU, lá no Equador, o Gonzalo Plata se machucou e não voltou a campo. Deu uma inflamação, um problema no joelho lá, se eu não me engano, tá? E está sendo tratado. Só que o que acontece, né, cara? Houve uma atitude irresponsável, né, assim dita pelo Flamengo, da Federação do Equador, cara. Informações trouxe do somosfanáticos.fan. O Flamengo informa que, sem qualquer comunicação prévia ou autorização, isto entre aspas, tá, um médico e um fisioterapeuta da Federação Equatoriana de Futebol estiveram na residência do Gonzalo Plata, velho. Meu Deus do céu. E o engraçado é que o Gonzalo até agora ele não se pronunciou, tá? Ó, olha só, aí o Flamengo continua. Eles realizaram procedimentos à revelia do Flamengo no joelho afetado, com o objetivo de antecipar etapas no seu retorno aos gramados, o que interfere de maneira irresponsável no planejamento da recuperação do atleta, cara. Coisa absurda. O que será que eles fizeram no joelho dele? Botaram uma infiltração para tirar dor, assim, só pro cara jogar na seleção do Equador, velho? E aí volta pro Flamengo tudo fudido de novo, cara? Ou até mais do que já tá? Cara, que absurdo, cara. Que absurdo. O Flamengo não pode aceitar isso. Tem que, sei lá, pra FIFA em algum lugar, cara. Ó, o Flamengo continua o comunicado. O Flamengo entende que as tais atitudes representam um risco à plena recuperação do atleta, o que pode comprometer sua participação no restante da temporada e até mesmo na sua carreira. Porque, independentemente, eles não falaram o que eles fizeram no cara, mas pelo jeito foi coisa grave, tá? Porque é algo que, é aquilo que eu falo, tira dor, tira tudo, o cara vai lá, joga, faz jogos pela seleção do Equador, e aí volta, quando passa efeito desses troços aí, o cara volta pior do que ele estava antes, cara. E aí pode afetar realmente, às vezes, até a carreira dele, pode prejudicar de uma certa forma o joelho, que ele não pode mais jogar bola, cara, ou jogar mais limitado. Então foi uma coisa maluca, não pode, cara, como é que permitiram isso, né? Eu acho que a FIFA tem que punir a seleção do Equador, punir alguma coisa, cara, não pode ficar assim, cara. O Flamengo tem que reclamar, cara, tem que fazer alguma coisa, não pode deixar do jeito que tá, não. É um absurdo, e ainda foi convocado, né? Como disse, né? Foi convocado, os caras não fizeram à toa. Convocaram, né? E aí, né? E a galera na internet tá puta da cara, né? Os caras tão loucos nos comentários aí sobre isso, são absurdos no Twitter e tudo. Ó, que os caras, absurdo total, os caras colocam. Se fosse um dirigente profissional, o Plata já estaria afastado do elenco e punido severamente. Às vezes é culpa do Plata, né? Ele, cara, ele tem
Ele é jogador profissional. É óbvio que ele deveria comunicar o Flamengo primeiro, né? Não deixar os caras entrar, sei lá, alguma coisa. Mas daí, como é da seleção do país dele, de repente ele não ficou constrangido, sei lá, cara. Não quis, achou que não precisava, né? Então, complicado, velho. Complicado. Complicado. E vamos ver qual que vai ser a atitude que o Flamengo vai tomar quanto a isso, né? Eu acho que tem que reclamar na FIFA, cara. Porque é uma interferência direta no jogador, sem autorização do time, do Flamengo, que é o dono do passe do jogador, que paga o salário do jogador, e tava tratando, né? Coisa absurda, cara. Vamos lá, o que você acha disso? Coloca no comentário, eu acho coisa... Nunca vi isso, cara, de boa, cara. Bom, e só pra variar, mais um problema pro Flamengo aqui, cara. E a questão é o Jorginho, né? Que tem um obstáculo aí para fechar a contratação dele agora em junho. O que acontece? Ele está no Arsenal, ele tem contrato com o Arsenal até dia 30 de junho, antes disso ele não pode sair. O Flamengo estaria contando com que o Arsenal liberasse ele antes, né, para ele poder ir para o Super Mundial jogar pelo Flamengo, porque dia 30 de junho, se ele esperar até dia 30 de junho, como consta no contrato, ele vai perder os 3 jogos da primeira fase, praticamente. Então não teria muito sentido vir agora para o Super Mundial. Mas tem uma continuidade, né? E de acordo com o Vene Casagrande, para rescindir o contrato do Jorginho com o Arsenal, que vai até o dia 30, ele teria que abrir mão de um bônus de 800 mil libras, que é mais ou menos 6 milhões de reais na cotação atual. Por outro lado, ele não quer abrir mão do valor, então ele não quer sair para não perder a grana, né? E o Flamengo também não quer pagar esse valor, né? Tipo assim, não vem que eu pago, né? Realmente é um meio louco, né? Que o Flamengo acho que não faz sentido isso, né? Pagar para ele vir agora, né? Um valor de 6 milhões de reais, né? Agora eu vou falar a verdade, assim, na minha opinião, tá? Tanto para Jorginho quanto para Flamengo, esse valor aí, vamos falar a verdade, para esses caras, tanto pro Flamengo, tanto pro Jorginho, é dinheiro de pinga, né, velho? O Jorginho deve ter ganhado muito dinheiro na carreira, a não sei se ele deve, é um Marcos Rocha da vida, não sei se para quem não sabe, o Marcos Rocha, eu vi numa entrevista dele aí num podcast, ele falando que ele não tem dinheiro nenhum guardado, apesar de todo o salário alto que ele tem e tal, não guardou dinheiro nenhum, que ele gasta tudo, mais do que ele ganha. Então, a não ser se o Jorginho seja um cara desse, e aí tá de olho nessa grana, né? Porque se, pela carreira dele, se for bem construída, o dinheiro que ele ganhou, ele não teria esse abrir mão dessa grana para ele não fazer nada, não fazer efeito nenhum. Ele ia ganhar mais dinheiro agora no Flamengo, jogando no Flamengo, né? Mas, pela informação que tem aqui, ele não quer. Ele não quer, o Flamengo não quer pagar, e aí, velho, se o Flamengo não pagar e ele não quiser também, vai perder aí praticamente toda a primeira fase do Super Mundial. Então é uma coisa que vai desenrolar ainda, com certeza vai ter muita conversa. Vamos aguardar, né? Ver o que acontece, né? Mas na minha opinião, cara, eu se eu fosse o Jorginho, eu abria a mão e vim pro Flamengo, pô, vai ganhar quantos milhões por ano aí, cara? Muito mais do que isso aí, velho. Tá louco. Bom, e o Alexandre deu uma entrevista aí, revelou que sonha aí com o título do Flamengo pro Super Mundial. Ah, quem que não sonha, né? Então ele revelou, segundo a reportagem do Coluna do Fla, qual que é o objetivo do clube no Mundial de Clubes, tá? Entre aspas, Flamengo tem sempre o objetivo de fazer o melhor em qualquer competição que entra. Esse sempre é o nosso objetivo, de entrar nas competições, chegar ao fundo, de ser campeão e vamos fazer o nosso melhor. Este nosso melhor vai ver até onde a gente vai chegar. Em todos estamos super empolgados para este momento. Acho que tem vários jogadores aqui que ainda não vivenciaram jogar contra grandes equipes, principalmente europeias. Então, isso vai ser uma grande chance para ele vivenciar esse tipo de sensação. Então, realmente, neste campeonato, a gente vai conseguir ver isso. A minha expectativa é grande. Olha lá, pai! Então, objetivo, claro, né? Eu não acredito que um time que vá daqui do Brasil, nem Palmeiras, nem Fluminense, nem Flamengo, nem Botafogo, né? Nem o River lá da Argentina, nem o Boca. Esses caras, o Boca não sei se tá, né? Mas eu sei que ninguém vai sair daqui para não ser campeão. Esse é o ponto. Quem vai lá vai brigar para ser campeão. Pode não ser, né? Difícil pegar time europeu, Manchester, Real Madrid. É complicado, né? Bayern. Mas vai daqui para ser campeão. E eu tenho muita esperança, tá? Nesse Parmeira aqui que vai surpreender. Sei não, hein? Vamos que vamos, né? Então o Alexandre tá
sonhando aí com esse título mundial, que seria maravilhoso, né, cara, para todo mundo. Vamos que vamos. Finalizando, notícia do SomosFanáticos.fan, o Flamengo pode acertar a venda do Matheus Gonçalves para o Brighton da Inglaterra, tá? Então, essa notícia que vem fresquinha aqui, disse que o Brighton e o Hove Albion, né, outra, está de olho em Matheus Gonçalves, né, o jovem ponta do Flamengo, e eles avaliam a possibilidade de avançar pela contratação do Matheus Gonçalves, já sinalizou interesse em abrir negociações, segundo a matéria. A diretoria do time inglês acompanha de perto o desempenho do Matheus Gonçalves, né? Ele tem 18 anos, tem o nome ligado a outras equipes da Europa, como Feyenoord. A equipe holandesa estaria disposta a apresentar uma oferta na casa dos 10 milhões de euros, e apesar do assédio internacional, o Brighton surge como um dos principais clubes que estão mais atentos à evolução do Matheus Gonçalves. Ele disputou 13 partidas, marcou 2 gols em 25 e, no entanto, não se firmou como titular na equipe do Filipe Luís, por motivos óbvios, né? Vamos falar a verdade, né? E pode facilitar também, numa dessas, a saída na próxima janela de transferência, tá? O clube inglês, o Brighton, ele observa o potencial do Matheus Gonçalves e a falta de minutos no time principal do Flamengo é vista pelo Brighton como uma oportunidade de mercado, né? O clube da Premier League tem um histórico recente de investir em jovens atletas sul-americanos e vê no Matheus Gonçalves um perfil que se encaixa no projeto, né? O que eles entendem? O cara é bom, né? Tem ótimas informações dele e tal, sabe que ele é um jogador talentoso, não está sendo bem aproveitado pelo Flamengo, pelo técnico, e aí de repente pode dar uma melhorada, tipo, dar uma desvalorizada no passe dele. Se ele estivesse no time titular do Flamengo o tempo todo, com certeza o valor de mercado dele seria muito maior. E como não é um valor menor. Só que mesmo sendo um valor menor, não está no time titular do Flamengo, os caras entendem que ele é bom. Que ele é bom e que vale a pena pagar o valor 10 milhões, 15 milhões do cara. É isso que os caras estão pensando, estão apostando, né? É uma jogada inteligente e ao mesmo tempo arriscada, né? Mas é isso que os caras fazem, né? Se não der certo, eles emprestam para outro lá. É assim que fazem lá na Europa, né? E o Flamengo está ciente do interesse dos clubes europeus, mas ainda não recebeu nenhuma proposta oficial, né? Internamente, o Flamengo considera a possibilidade de negociação desde que os valores atendam às expectativas da diretoria, tá? No Brasil, clubes como Cruzeiro, Red Bull, Santos também sondaram a situação do Matheus Gonçalves. Entretanto, o valor pedido pelo Flamengo afastou o interesse dos times brasileiros. Assim, a tendência é que o Matheus Gonçalves seja negociado com o futebol europeu. Beleza? Aí eu sempre falo, né? Nossos talentos indo embora cedo. O Matheus Gonçalves já pegou uma idade maior um pouco, né? Mas eu fico triste que vai embora, vai jogar na Europa, né? Poderia jogar aqui, né? E chegar lá, vai europetizar o cara. O cara vai virar robozinho. É o que acontece com nossos talentos daqui e o nosso futebol só tá indo para baixo, né? É uma pena, né? Seria legal se ele ficasse aqui no Brasil, mesmo que fosse um time adversário aí do Flamengo, tudo, para não perder a qualidade do nosso futebol, né? Beleza? O que você acha? Muito obrigado a todos e vamos que vamos, né? Até o próximo vídeo. Quebre toda a cidade, quebre toda a cidade.